Opa. Quarto vídeo, por exemplo, eu estava falando, né, do condomínio. Então, por exemplo, aqui, ó, o que pode acontecer se eu não pagar o condomínio, tá? Isso aqui é no site do Exame Brasil, tá escrito aí, né, por uma advogada, é a respeito de legislação. Então, vamos lá. Sua conta pode ser, primeiro, né, sua conta pode ser penhorada, certo? Então, a partir de 60 dias sem pagar o condomínio, a administradora do prédio já pode acionar o proprietário do imóvel na justiça. E a conta pode ser penhorada. O nome pode ficar sujo, certo? Os condôminos que não pagam a taxa de condomínio podem ter seus nomes negativados, incluindo o sistema de proteção ao crédito. Você pode perder seu carro ou o próprio imóvel. Depois de ser notificado, se em 3 dias o condomínio não quitar sua inadimplência, a justiça pode determinar a penhora de bens. Você pode ser impedido de votar em assembleia. Se estiver inadimplente, a administradora pode impedir que você tenha voz em assembleias importantes do condomínio, etc. Certo? Que, né, enfim. Você pode ter que pagar multa e juros. E esse é o ponto. Ponto 6. Você pode ser impedido de usar áreas comuns, áreas de lazer e etc. Né? O condomínio pode impedir que você use áreas de lazer comuns, né, por entender que você gastaria custos e não estaria pagando, né, ou por entender que, né, enfim, você não tem direito de gozar desses serviços. Aqui é que está, entendeu? O que a gente entende como prisão no Estado, né, é basicamente isso, né, quando questão de impostos. Seria, né, você fica impedido de usar as áreas comuns. Por quê? Porque qualquer lugar do Estado que você estiver, em qualquer lugar que você transite, você está numa rua, você está numa praça pública, etc., você está imediatamente gozando de serviços prestados pelo Estado. Entendeu? Então ele pode, assim como um condomínio pode, impedir você de usar áreas públicas. O problema é que, é claro, num condomínio, né, uma área, né, pública, né, só o espaço próprio do condomínio, você ainda pode pelo menos transitar fora do condomínio, porque fora do condomínio, né, que é o espaço público, que é o Estado, né, você não goza do lado de fora quaisquer bens prestados internamente no condomínio. Mas no Estado não, todo o território do Estado não tem onde você possa ir que você não esteja gozando de seus serviços. Então, o impedimento de usar a área pública seria praticamente um impedimento de você transitar em qualquer lugar. Isso vira a prisão em praxe. Agora, por exemplo, uma outra analogia que nós podemos fazer, né, é quando você não fica preso numa prisão em si, certo? É quando você fica, né, sob prisão domiciliar. Então, num condomínio, o que seria você ser impedido de usar a área pública do condomínio? Seria o quê? Seria você só pode usar o seu apartamento, certo? Então você vai do teu apartamento direto pro elevador, pro trabalho, né? Volta, né? Se for uma prisão domiciliar que você possa trabalhar, você esteja fazendo algum serviço, ou você só fica no teu apartamento mesmo. Uma prisão domiciliar do Estado é a mesma coisa. Você fica impedido de usar, né, toda a área pública porque você não paga tudo que teria direito, né, de gozar e que você goza automaticamente só por estar fora de casa. Então vira prisão domiciliar. Então percebe que é analogamente, entendeu? Não existe distinção de gênero aqui. É exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, continuando. Então eu vou ler agora um texto, né? Teve um cara que ele me fez umas objeções nos comentários do meu canal, e eu preparei um texto, e eu vou ler o texto, onde eu sintetizo, né, a questão do Estado não ser antiético em si. Deixa eu procurar aqui. Caramba, não tô achando aqui, cadê?
Caramba, rapaz, não tô achando. Enfim, não achei em texto que eu tinha separado, né? Então, a questão fundamental é o quê? No momento que você tem um ente proprietário de terra, ele tem o direito de cobrar, tá, o que ele quiser, contanto que ele te permita o direito de ir e vir. Ou seja, você tem que pelo menos deliberar se você quer, né, morar dentro daquela terra, se você quer exercer trabalho dentro daquela terra, se você quer gozar, né, daquelas prestações, né, daqueles bens ou não. Então você escolhe morar ali ou não. Ponto. Agora é claro, um ente ele só é proprietário definitivo da terra se ele apropria pelas 3 formas de apropriação ética. Apropriação original, ou seja, era uma terra virgem, e aí esse ente, seja privado ou seja o Estado, vai lá e realiza, né, trabalho, delimita e a protege. Por compra, né, ou seja, se você compra uma propriedade de alguém, ou por herança, se alguém te dá. Então, pois bem, o Estado pode adquirir dessas 3 formas? Então vamos lá. É claro que qual que é o, né, primeiro que dessas 3 formas, para o Estado surgir, né, ele tem que surgir necessariamente pela herança, que seria a teoria contratualista de Hobbes, né, Edmund Burke, né, John Locke, etc. Então você tem uma comunidade, ela cria o Estado, então ela, por consenso, ela dá ao Estado as suas posses e o domínio do território ao qual ele delimita. Você pode negar que isso é impossível, que isso é uma impossibilidade? Você não pode negar isso. Então existe em ideia a possibilidade de um Estado surgir por herança, por puro consenso. Então nós temos aqui o primeiro ponto, tá? O Estado adquirindo a primeira posse, que é a posse do território por herança. A partir do momento que o Estado, né, ele tem a posse por herança do território nacional, ele pode cobrar todas as taxas dele. Segundo ponto, a partir do momento que existe um Estado com as posses dele que foram dadas por herança, ele pode também se apropriar por apropriação original, certo? Se existe um espaço fora dele que nunca foi apropriado, que é a terra virgem, ele pode ir lá e colonizar. Viagem espacial, por exemplo, se um Estado conseguir, né, se um país conseguir chegar a um planeta em que nenhum outro país chegou e que não tem a forma de vida inteligente, ele vai colonizar aquilo ali e ele está se apropriando originalmente. A partir do momento que um país coloniza um planeta, a gente pode dizer que foi ético toda a apropriação de uma terra por ele. E a partir do momento todo mundo que quiser morar lá, entendeu? Essa pessoa ela está imediatamente consentindo com todas as taxas que ele cobra por todo tipo de prestação de serviço que ele faz naquela terra que é dele, que foi tomada por apropriação original. E ele também pode ter apropriação por compra, né? Por exemplo, o Brasil ele pode conseguir comprar terras de qualquer país fronteiriço dele. Então o Estado pode ser proprietário por herança, apropriação original ou compra, como qualquer entidade privada pode ser. E a partir do momento que ele é proprietário ético, né, e ele deixa bem claro os serviços que ele presta e qual taxa que ele cobra, e a partir do momento que você tem o direito de ir e vir, escolher morar lá ou não, então isso é ético e ponto final. Então está fundamentado aqui, está refutada essa ideia de que o Estado é antiético per si e etc. Entendeu? Não é. E todo o problema, mas o Estado, se não pagar o imposto, prende. Contingente. Como eu já falei, entendeu? Um Estado, ele poderia, se não houvesse, né? Tipo assim, ignora, gente, esquece, olha só. Problemas que limitam o Estado além, né, de seu território, são fatores externos. Então, hipostasia, e imagine que não existe países fronteiriços, tá bom? Então, ignore a impossibilidade de você sair do Estado porque você tem que tirar cidadania em outro Estado, e ignore a impossibilidade de escolher morar no Estado em anarquia porque não existe espaço em que não tem Estados. Tudo isso é fator externo ao próprio Estado, tá bom? Pense que só existe o Brasil, Tudo fora
do Brasil não é Estado. Tudo fora do Brasil é terra anárquica. Você pode consentir morar no Brasil ou simplesmente sair do Brasil e morar fora do Brasil. E morar numa floresta, entendeu? Sei lá, fazer o que você quiser. Então, a partir do momento, se você tem o direito de ir e vir, né? Se você tem o direito de escolher morar ali, consentindo com as taxas que ele cobra pelos serviços que presta, se você acha que vale a pena, beleza. Se você não pagar as taxas, em vez dele te prender, ele te exila, como qualquer condomínio poderia fazer. Então, a partir desse momento, aonde que há substancialmente a definição de que esse Estado ele é antiético em si? Então, a partir daí tá aí a refutação aos ANCAPs. Eu já havia feito a refutação teológica do porquê católicos não podem ser anarcocapitalistas, e aqui está uma refutação geral a toda a teoria anarcocapitalista que define Estado como antiético em si. Está provado que não é. Tudo o que Rothbard, em Anatomia do Estado, ele vai tentar inferir como antieticidade do Estado, eu provei aqui que é contingente. Aliás, sobre Rothbard é um lixo, eu falo isso, né, com extrema facilidade. Claro, ele é um economista muito bom, mas ele é um péssimo filósofo, ele é um péssimo cientista político. A Anatomia do Estado é um livro que eu li rindo de capa a capa. O livro é um besterol, ele poderia ter sido escrito por uma criança de 16 anos de idade, tá bom? O livro é um lixo, né? E eu tenho críticas gerais à escola austríaca que eu vou fazer, entendeu? Inclusive, eu acho que uma das piores coisas que aconteceu no debate político no Brasil foi a direita ter se monopolizado ao redor de escola austríaca, tá? Parece que todo mundo que é de direita, todo mundo que é liberal aqui só conhece a escola austríaca, tá bom? Ela não é a única que existe, ela de longe não é a melhor. Ela só é a mais fácil de entender. Na verdade, a escola austríaca, ela trabalha, né, com conceitos básicos, né, com fundamentos que geraram as ciências, né, econômicas liberais. O que ela trabalha já existia desde Aristóteles, então ela não é genial, tá bom? Ela só reproduz, né, o que na verdade é básico. Tudo que ela pode inferir, tudo que ela deriva, tudo que ela usa como método, é na verdade o mínimo alcançado por dedução. E mesmo assim, o que ela deduz de forma racional muitas vezes é diametralmente oposto do que a igreja defende. Então a escola austríaca, né, de várias formas eu posso falar aqui que ela é oposta ao pensamento católico. Tá? Muita gente diz que mas a fé é uma coisa, né? O que é espiritualidade é uma coisa, o que é economia é outra, é perfeitamente compatível. Não. Tá? Muito do juízo que a escola austríaca faz em economia é necessariamente um juízo moral, e nesse momento é diametralmente oposto do juízo da igreja. Tá bom? Muito do que ela vai trabalhar como valor subjetivo, e eu vou fazer isso aqui em outro vídeo, que foi uma briga que eu tive com um rapaz no meu canal, vocês vão entender, tá? É algo que vai em contradição com a igreja, né? Eu particularmente acho o liberalismo clássico muito melhor que a escola austríaca, né? Principalmente porque o liberalismo clássico ele emanava, né, boa parte dele direto do pensamento cristão, não era católico, né, era mais ligado a protestantes, mas ele estava ali muito mais próximo da escola salamanca, né, e muito mais próximo do cristianismo, porque ele estava vindo de um pensamento, né, pelo menos protestante. Mas o liberalismo não é secular? O liberalismo francês é secular. Tá? O liberalismo não foi um movimento hemogênico, o liberalismo francês é secular. O liberalismo anglo-saxão, né, o inglês, né, o liberalismo dos países, né, nórdicos, né, Suécia, escandinavos e etc., é um liberalismo, né, também não só protestante, mas bem próximo, né, do pensamento católico, pela influência fortíssima que a Igreja Católica, né, teve nesses países. Então, assim, o liberalismo clássico, em muitos pontos, ele é, na verdade, né, muito mais cabível ao pensamento católico do que o liberalismo austríaco. Não se espantem, eu vou provar isso, eu vou falar isso em vídeo, como
Eu sempre falo que vou provar e eu estou colocando as provas de muito aqui. E essa bateria de vídeos ainda não acabou, tá? Eu vou fazer mais um vídeo onde, como muitas, eu tenho certeza que ainda vai ter ANCAP fazendo objeções que já foram refutadas em todos os vídeos que eu fiz. Eles têm problema de déficit cognitivo muito grande. Então o que eu fiz? Eu criei um diálogo, assim como a filosofia clássica, né? Ela usava teatros, né? Assim como Platão, ele gostava de escrever em diálogos, eu escrevi um diálogo, né, que seria um diálogo entre Sócrates e Rothbard, né, e onde nesse diálogo eu coloco todas as objeções que Rothbard faz, Hoppe faz, todos os anarcocapitalistas, objeções que Cogos, Porto, Hilde fazem em vídeos e já fizeram para mim há mais de 6 anos. Eu coloco todas essas objeções ali, né, personificadas em Rothbard, e elas são refutadas, personificadas em Sócrates, por maiêutica socrática. Então eu vou ler esse diálogo e vai ser o último vídeo da refutação definitiva, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu!